Boa tarde, estamos iniciando aí a nossa live para abordarmos dois assuntos importantíssimos. Um é a luta pelo banimento do amianto e a outra é para fazermos uma reflexão sobre o Dia Mundial das Vítimas de Acidentes de Trabalho. Enquanto as pessoas estão entrando aqui na nossa live, vou dando aqui os agradecimentos. Um forte abraço aí a todos os trabalhadores e trabalhadoras ligados aí ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. Um abraço aí para o Marcelo Giannino, que acabou de entrar. E um abraço para a Fernanda. Vamos ver aqui. Vamos chamar a nossa convidada. Solicitação enviada. Enquanto as pessoas vão entrando, aqui, a gente tenta fazer a conexão aí com a nossa querida e sempre auditora fiscal, Fernanda Gianazzi, uma especialista no assunto relacionado aí ao banimento do amianto. Um abraço para a Andréia, que acabou de Boa entrar. tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Alex, tudo bem? Tudo bem? É uma grande satisfação para nós tê-la presente, mesmo que à distância, né? Sim. Para estarmos conversando sobre esse importante assunto que é a luta pelo banimento do amianto e também fazermos uma reflexão sobre a data do dia 28 de abril, que a gente lembra o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trabalho e também doenças relacionadas ao trabalho. É uma satisfação muito grande. Infelizmente, nós estamos fazendo essa atividade à distância por conta da pandemia. Nos anos anteriores, nós fizemos várias atividades presenciais, né? E então é uma coisa nova para mim, para você e para as pessoas que estão nos acompanhando nessa live. Mas, doutora, não dá para falar da luta pelo banimento do amianto sem falar de você. Você é uma auditora fiscal do trabalho, engenheira e é uma batalhadora para que o amianto seja banido, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Né? E hoje você também está representando a Abreia. Né? Então, tem várias pessoas que já entraram aqui na live, doutor, e tem pessoas que têm conhecimentos avançados sobre esse assunto e tem pessoas que sequer sabem o que é o amianto. Então, eu inicio perguntando para você, obviamente, tu vai se apresentar, mas fazer um breve histórico, começando o que é o amianto, um breve histórico dessa luta pelo banimento no Brasil e no mundo. Fique à vontade, doutora. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito honrada com o convite feito pelo Sindicato dos Metalúrgicos, que é um parceiro de todos os momentos, todas as horas na nossa luta, né? Inclusive, foi um grande motivador para que a gente abraçasse essa causa. Tá? Então, eu cumprimento a diretoria, os companheiros Jorginho, Clemente, você, Alex e todos os demais, e os que aqui também estão interagindo. Eu vou lhes pedir, se por acaso, agora eu notei que a bateria do meu celular está um pouquinho fraca, e em qualquer momento talvez eu vá ter de buscar um conector, tá? Me desculpe, foi uma falha minha, eu não percebi isso antes, tá? Porque eu vim, como eu falei, eu fui fazer exames hoje e acabei vindo com o celular com uma carga muito baixa. Mas então, falando do amianto, né, esse mineral fibroso, tá, que está presente na natureza em quase todo mundo, né? Então não é uma exclusividade nossa, né? E que tem sido explorado desde os primórdios da civilização. Por quê? Porque é resistente, porque ele é incombustível. Então,
o homem primitivo usava essa fibra que descolava da pedra, essa pedra cabeluda, né? Juntava com o barro para fazer refratários, né? Para poder cozer alimentos quando ele dominou o fogo. Então, ele tem tido utilidades das mais diversas em todo, né? Em toda a história da humanidade e mais, né? Recentemente, após a Revolução Industrial, e que ele ganhou assim uma importância enorme como isolante térmico das máquinas a vapor. E dali para frente, no início do século XX, no finzinho lá do século XIX, começo do século XX, um austríaco misturou com o cimento, fez uma experiência e deu uma liga muito resistente, que poderia ser moldada, essa liga. E aí temos o chamado fibrocimento ou cimento amianto, que foi utilizado em todo o século XX, e ainda em alguns países do mundo, para materiais de construção. Basicamente as telhas, tubulações, caixas d'água. E é esse material aí que é o que basicamente hoje move a indústria e alimenta essa indústria da mineração para suprir esse mercado de materiais de construção. Muito bom, doutor. A nossa luta, Alex, começa logo que a gente tomou posse no Ministério do Trabalho e nós tivemos aí o movimento sindical retornando, e com muita vitalidade, com uma pauta bastante extensa na área de saúde. E eu me lembro eu entrando no Ministério e já tendo contato com vocês, com os metalúrgicos de Osasco, que sempre foram referência nessa área, nessa questão da saúde dos trabalhadores. E a gente começou a estudar mais diretamente em 85, que nós começamos, eu com um colega médico, nós resolvemos já em plena abertura política, que havia aí espaço, para que a gente discutisse tematicamente algumas questões. E eu sugeri o amianto, até porque eu tinha tido uma experiência com materiais de EPIs, equipamentos de proteção individual, numa fábrica, onde o trabalhador me chamava a atenção, dizendo, olha, estão querendo substituir o amianto que a gente conhece por uma fibra, aí, por um outro material que a gente ainda não conhece. Tal. Aquilo me chamou atenção, me gravou. Tá? E a partir do momento em que a gente teve contato diretamente com os sindicatos e as reivindicações, já se falava mundialmente na proibição. Eu me lembro que essa foi uma causa que o DIESAT já trazia algumas matérias sobre esse panorama mundial e reivindicações do movimento sindical. E a gente foi evoluindo, primeiro numa discussão se era possível se usar esse mineral, essa matéria-prima, de maneira segura. E ao longo desse período, de 85, nós fomos evoluindo esse debate, até que a gente chegou à conclusão de que não era possível. A tese do uso controlado ela não era factível, e com isso nós tivemos aí vários momentos, mudança da legislação, que passou a ser mais restritiva, não proibitiva, mas mais restritiva, que foi o anexo 12 da NR15, em 91. Mas eu acho que, para mim, pessoalmente, o divisor de águas foi a conferência da Rio 92, porque foi ali que nós tivemos a experiência de discutir esses temas, que eram sensíveis para a gente, com outros grupos formadores de opinião. Porque, infelizmente, o movimento sindical da construção civil, que era o setor que mais utilizava o amianto, naquela época, já quase 95% era da matéria-prima extraída no Brasil, já supria esse mercado, e eles estavam todos sob controle da indústria. Então, a gente percebeu que nós precisávamos fazer um diálogo com outros atores sociais. Evidentemente que sempre com os sindicatos que apoiaram esse banimento, essa luta pelo banimento, mas também
com outros grupos de formadores de opinião, consumidores, vítimas, que até então não estavam organizadas no Brasil. E dali para frente, né, foi num crescendo, até que a gente formou a Abrea em 1995, aí em Osasco, né, onde existiu a maior fábrica do grupo suíço, né, que foi suíço, depois passou a ser controlado pelos franceses, que era o grupo Eternit. Tá? Foi a maior fábrica da América Latina, e foi aí que nós começamos, quando houve a demolição da fábrica para a construção do supermercado, né, do hipermercado Walmart, foi aí que a gente conseguiu reunir esses ex-empregados e, a partir daí, um movimento bastante, vamos dizer, vigoroso, um movimento muito comprometido, não só com as questões da saúde deles próprios, da indenização para os doentes, mas também para lutar para que outros não ficassem doentes. Fernanda Gianazzi, recebi aqui uma informação, na verdade, uma mensagem do Carlos Aparício Clemente, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região e coordenador do Espaço da Cidadania. Ele mandou a seguinte mensagem: Alex, lembre que a doutora Fernanda Gianazzi interditou a demolição da Eternit em 1995 e a demolição da empresa Lonaflex em 1999, por conta dos riscos aos trabalhadores e ao meio ambiente. Pois é, e o Clemente me deu hoje 2 presentes. Primeiro, cumprimento o Clemente, que é sempre a referência que a gente teve, logo que eu entrei no Ministério do Trabalho, praticamente foi o primeiro sindicalista que eu conheci numa luta contra as abriografias. Eu fiquei muito impressionada realmente com o empenho dele, mostrando que aquelas abriografias eram realmente feitas de qualquer jeito, né, pelas empresas e tudo. E, então, esse contato com ele, depois nós tivemos um evento também sobre a questão da CIPA, né? Então, assim, sempre foi um grande companheiro. E hoje ele me presenteou, né, com 2 recortes de jornais dos embargos dessas 2 obras. E eu agradeço muito ao Clemente, porque eu não tinha isso digitalizado, né? Com a minha saída do Ministério, muita coisa se perdeu, que eram físicos, né? Não se digitalizou tudo essa história. Ainda bem que vocês têm essa documentação toda digitada. Obrigada, Clemente, obrigada ao sindicato, que é o nosso grande parceiro, junto com o Cissora aí de Osasco, na luta pelo banimento do amianto, e que tem ajudado tanto a Abrea. Fernanda Gianazzi, chegou aqui uma mensagem, uma pergunta, direto pelo direct do Instagram, que é a seguinte: há uso seguro do amianto? Olha, essa é sempre a questão, né? Nós temos desde 1994, quando nós organizamos um evento em conjunto com a CUT, a Força Sindical e a CGT à época, né? Os sindicatos se uniram, tá? E era essa a pergunta, né? O amianto tem de ser banido, né? Ou pode ser usado. E a gente chegou à conclusão que não há qualquer uso controlado do amianto, não há uso seguro para o amianto, tá? Que a sua substituição é mais do que desejada, ela é necessária, ela é fundamental para proteger a saúde dos trabalhadores e da população em geral. Ok. Obrigado, Fernanda Gianazzi. Tem uma outra pergunta que foi enviada aqui pelos internautas, direto aqui pelo Facebook. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região e outras instituições fizeram a divulgação dessa live. E chegou a seguinte pergunta: qual é a situação legal do uso do amianto no Brasil? Há algum risco ainda? Bom, então, essa é uma pergunta extremamente importante. Isso aí está realmente deixa todos, né, em dúvida, porque nós tivemos, em 2017, uma decisão inédita do Supremo Tribunal Federal, que mudou, inclusive, seu entendimento sobre o papel dos estados legislarem de maneira mais restritiva. E ali foi, através da lei do Rio de Janeiro, se obteve o chamado efeito erga omnes, quer dizer, em todo o Brasil, o amianto estaria proibido e
com um efeito vinculante a todas as instituições, não necessitando, no entendimento do Supremo, que isso passasse pela Câmara, pelo Senado, tá? Tanto que houve uma comunicação formal do Supremo a essas duas casas legislativas. Bom, surpreendentemente, naquele mesmo ano, em dezembro, a ministra Rosa Weber, relatora, inclusive, dessa decisão importante, que foi sobre a lei do Estado do Rio de Janeiro, e que obteve todo esse efeito nacional, a nível nacional, ela então suspende o efeito erga omnes, que tinha sido aprovado pelo Pleno, pelo conjunto dos ministros, pela maioria. Ela suspende esse efeito até que os acórdãos, quer dizer, as sentenças fossem publicadas. Isso já para a gente foi realmente um baque, né? Porque aí ficariam valendo apenas nos estados que tinham leis. São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Tá? E já que nós tínhamos tido, inclusive, a lei de Mato Grosso do Sul, lá em 2001, ela tinha sido revogada. Então, nós ficamos com esses 4 estados. Bom, isso perdurou até o ano passado, tá? Quer dizer, de 2017, final de 2017, a véspera do Natal, até fevereiro de 2019, tá? O efeito erga omnes, então, estaria suspenso, tá? Só valeriam nos estados que tivessem leis, ou municípios, né? Porque, assim, o Estado ele tem papel complementar e o município suplementar a federação. Podem legislar suplementarmente ou complementarmente. O que aconteceu? A empresa entrou com seus recursos, né, esses inúmeros recursos, tá? E nós tivemos, então, em fevereiro, essa publicação das sentenças. Então, passam a valer novamente para todos os estados. Né? Só que, em julho, tivemos aí um revés que o governador do estado de Goiás, ele aprovou uma lei estadual, tá? Dizendo que no estado de Goiás poderia, então, haver a extração do mineral, tá? Para fins de exportação, que é o que eles têm advogados, né? Os advogados das empresas têm dito o seguinte: não, deixem-nos produzir o amianto apenas para exportação. Nossa. Fernanda, a sua transmissão está lenta. E com. Oi? A sua transmissão estava lenta, agora normalizou. Normalizou. Entrou aqui o recado que eu estou com 10%. Bom, aí, o que houve com isso? Essa lei, ela já nasce inconstitucional, porque ela afronta uma decisão do Supremo. Quer dizer, o governo não pode ser menos restritivo do que uma decisão tida pela Corte Suprema, certo? Nós, aí, os procuradores do trabalho tiveram um papel muito importante, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei, tá? Só que essa lei, para ser declarada inconstitucional, é preciso que haja aí, tá, uma decisão do Supremo. O ministro Celso de Mello, quando, lá em 2017, eu perguntei a ele: ministro, se algum Estado quiser legislar contrário a uma decisão do Supremo, o que vai acontecer? Ele disse: bate aqui e a gente declara inconstitucional. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Nós já estamos há quase um ano dessa lei vigorando, a mineração está aberta, tá? Inclusive a Eternit, que estava aguardando aí, né, que decidissem os embargos, os apelos, resolveu, então, pelo menos, utilizar ou lavrar, na verdade não é a palavra, a Eternit resolveu exportar aquilo que já estava lavrado, quer dizer, a pedra já estava cortada, tá? Já tinha sido desmontada, já tinha passado por um processo de britamento, mas estava no pátio. Tá? E com essa lei do Caiado, eles se sentem protegidos para exportar, empacotar e exportar. O problema que nós vamos enfrentar é que não poderia sair do estado de Goiás. E está saindo. Os caminhões estão saindo
pela Belém-Brasília, tá? Indo aos portos do norte do país, né? E com isso, quer dizer, aquilo que está decidido pelo Supremo acaba sendo uma letra morta se nós avaliarmos essa situação. O ministro, que é o relator da ADIM, que pede a inconstitucionalidade da lei de Goiás, da lei Caiado, é o ministro Alexandre de Moraes, que não nos recebe, que tirou da pauta, ela estava pautada, inclusive, para a semana passada, no plenário virtual, junto com as outras, todos os outros apelos, quer dizer, iam ser julgados todos juntos, e o ministro Alexandre tira da pauta do julgamento, né, virtual a ADIM, da proibição da lei do Caiado, e, na sequência, o ministro Gilmar retira também da pauta as outras ações. Quer dizer, o que poderia ter sido decidido de uma semana, duraria uma semana em geral esses julgamentos, está tudo suspenso outra vez. Quer dizer, a lei do Caiado, em tese, está valendo, porque ela não foi ainda declarada inconstitucional. Nos outros estados, a lei de proibição realmente vale. Tá? Agora, como é que fica a fiscalização desses caminhões que saem de Goiás e que vão para fins de exportação? Não há nenhum mecanismo, a gente não tem visto nenhuma ação, nem da Agência Nacional de Transportes, né, rodoviários, da Polícia Federal, para impedir isso, infelizmente. Tá? Enquanto eu estava na fiscalização, aqui em São Paulo, a gente fez várias autuações junto com a Vigilância Sanitária, nós paralisamos vários caminhões que pretendiam entregar matéria-prima ou mesmo produtos acabados. Então, a gente fez ações, inclusive nas estradas, né, impedindo esses caminhões, mas, infelizmente, isso não está ocorrendo nos outros estados. Fernanda Gianazzi, pelo que nós compreendemos aí da sua fala, pelo que nós entendemos, quer dizer, um produto como o amianto, que é cancerígeno, que mata pessoas, está proibido no Brasil, mas o estado de Goiás liberou para exportar esse produto cancerígeno para outros países. Ou seja, está exportando a morte. E como é que está sendo a atuação da ABREA, que a nível nacional é muito bem organizada, como que está sendo essa interface com as outras instituições internacionais para também barrar, de uma vez por toda, a produção e a comercialização desse produto, o amianto, que é cancerígeno? Eu vou lhe pedir só uma pausa, só para eu pegar o fio. Desculpem, viu? É um pouco de inexperiência, a primeira vez que eu faço uma live, e eu vou pegar o fio, tá? E já volto. É um minutinho só, por favor, Alex. Tá? Tudo bem. Enquanto tu vai buscar lá, eu vou passar algumas informações importantes, tá ok? Obrigada. Desculpe, então. Nada, que é isso. Pessoal, nós agradecemos a todos que entraram aqui, permanecem na live, várias pessoas estão chegando. Um agradecimento aí ao nosso presidente da Força Sindical, Miguel Torres, também presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, tem representantes aqui do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, vários trabalhadores e trabalhadoras também estão entrando aqui na live, desde o começo já estão aí participando. Enquanto a auditora fiscal do trabalho, Fernanda Gianazzi, também representante da ABREA, foi buscar um conector para o carregamento do aparelho celular, vamos passar a seguinte informação. Essa live ela faz parte de um calendário de lives que, ao longo dessa semana, serão vários temas que serão abordados por diversas pessoas representantes de instituições. Então, hoje, por exemplo, iniciamos essa série comigo. Meu nome é Alex da Força, estou diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e também com a Fernanda Gianazzi, que é a representante da ABREA. Amanhã, no mesmo horário, nós teremos uma live com o seguinte tema: enfrentamento de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho na região, onde as pessoas que estarão dialogando com os internautas serão o José Elias de Góes, representante do CISOR, e o Dr. Marcos Aurélio Faria, do Sereste, aqui de Osasco.
E, por fim, no dia 30, também haverá uma live, onde será abordado o tema saúde do trabalhador. E as pessoas que irão participar dessa live é o Gilberto Almazan, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e um representante do DIESAT. Doutora, voltamos? Voltamos, desculpem, viu? Mas agora está tudo aqui Doutora, conectado. não, isso acontece. Doutora, recebemos aqui vários comentários, várias mensagens, algumas perguntas, mas o que me chamou a atenção aqui foi um comentário aqui, durante a sua fala. O nome da pessoa é Márcia. Ela disse o seguinte: olha, em agosto de 2019, eu perdi um ente querido vítima do amianto. Tá? Eu gostaria que tu passasse um pouco mais de informações detalhadas. Qual que é o tempo? A gente sabe que o amianto é uma fibra cancerígena. Até quanto tempo, por exemplo, a pessoa exposta ela pode ainda sofrer com esse tipo de doença e podendo até ocasionar a morte? Pois é. Márcia e os demais, nós tivemos casos, inclusive, de pessoas que estavam à frente da direção da Breia, o nosso companheiro Aldo Vicentim, 48 anos após a primeira exposição. É assim que a gente conta o tempo, a chamada latência da doença. É do momento em que se tem conhecimento da primeira exposição até a data do diagnóstico. Nós temos tido casos até 50, 52 anos após essa primeira exposição. É uma doença que ela é insidiosa, ela não tem um efeito agudo como outros agentes químicos, né, em que a pessoa tem uma intoxicação, né, e que leva ao óbito, o adoecimento muito rápido. O amianto, ele fica lá, tá, como o próprio trabalhador diz, né, ele fica incubado, né, ele fica ali e vai se manifestar muito tardiamente, em geral. Mas temos casos de 15 anos, 20, 25, dependendo da patologia. Tá? As de melhor prognóstico, quer dizer, aquelas que, vamos dizer, que não são câncer imediatamente, tá? Em geral, com 15, 20 anos, uma asbestose, para aqueles trabalhadores que tiveram exposição muito grave, muito, né, uma exposição com concentração muito alta de poeira, em geral, ele já tem alguns sinais, tá? Agora, no caso do mesotelioma, não, ele não avisa, que é o câncer do amianto, né? Quando ele aparece, tá? É algo assim, não dá para prever, não dá para fazer um diagnóstico precoce, é muito difícil, tá? Porque, como eu falei, ele fica em estado latente, né? Quietinho no organismo, e quando ele dá sinais, às vezes já a doença já está muito avançada. Então, Doutora, Márcia, eu lamento, tá? Eu creio que você seja também membro da ABREA, e é isso que a gente enfrenta. nossos sentimentos aos familiares das pessoas vítimas do amianto. Doutora Fernanda Gianazzi, veio uma pergunta aqui, foi enviada pelo Facebook. A pergunta é a seguinte: como que a pessoa ela acaba sendo contaminada ou adquirindo a doença, manuseando o amianto? E quais são os órgãos que são afetados? Olha, a exposição ao amianto, em geral, são as fibras que ficam no ar, né? Elas são fibras muito tênues, muito leves, são aerodispersóides. Então, o que acontece? O contato, em geral, é por via inalatória, né? Ou mesmo quando isso é deglutido, porque a gente tinha, por exemplo, na fábrica de Osasco, os trabalhadores, eles se alimentavam na produção. Quantas marmitas a gente encontrou em várias fábricas, eu creio que na Lunaflex também, o Clemente pode confirmar, os trabalhadores se alimentavam no próprio local de produção, quer dizer, um ambiente contaminado, né? E essas fibras também podiam atingir aparelho digestivo. Então, assim, em tese, o principal aparelho respiratório, o aparelho respiratório é aquele que a gente tem a maior quantidade de
de doentes no mundo, né? É o câncer de pulmão, é a asbestose, é o mesotelioma, placas pleurais. Em quase todos os trabalhadores expostos, a gente encontra as placas pleurais. Às vezes, elas também não dão sinais, elas são assintomáticas, né? Elas estão lá, mas não levam a uma falta de ar importante. Mas a pessoa que tem esse tipo de agravo, ela pode ter mais pneumonias, ainda mais numa época como essa que a gente está vivendo, são pessoas que têm muito mais risco de desenvolver doenças pulmonares. Inclusive, muita gente até é diagnosticada como tuberculose, tá? A mesma coisa que acontece com a silicose. Então, alguns diagnósticos acabam sendo mal feitos, por falta de conhecimento, por falta de tecnologia nos exames, né? Alguns exames são muito específicos, não são todos os locais em que nós temos, por exemplo, para fazer um exame que defina o mesotelioma, tá? É preciso, além de se provar que é um câncer, mas também tem lá uma técnica, né, um exame específico que vai dizer se é um câncer de pulmão tradicional, um adenocarcinoma ou se é um mesotelioma, tá? Então, os órgãos são os mais diversos. A gente encontra aí na literatura o câncer de laringe, câncer de ovário. Esses casos estão acontecendo com talco, que são recentes agora. É uma grande discussão que está tendo contra a Johnson Johnson nos Estados Unidos, do talco, contendo fibras de amianto, é um outro mineral contaminado com amianto que provocou câncer de ovário em várias mulheres. Então, assim, são esses os cânceres do aparelho digestivo, tá? São os mais comuns e que são reconhecidos como sendo relacionados ao amianto. Mas vira e mexe, aparecem alguns cânceres para a gente, assim, que exigem que a gente busque literatura, nem sempre ela está disponível, né? O conhecimento ainda não é tão grande, mas que são pessoas que tiveram exposição há anos a esse cancerígeno, tá? Só que às vezes não tem relatos tão visíveis, tão conhecidos, tá? Que deem um embasamento para os médicos e mesmo para os advogados que atuam nessas causas. Obrigado, doutora. Chegou também aqui uma pergunta. A pessoa diz o seguinte: olha, é comum nas periferias das grandes cidades ainda encontrar telhas e caixa d'água com amianto. A pessoa pergunta, caso faça a troca, qual a orientação para fazer a destinação tanto da caixa quanto das telhas com fibras de amianto? Pois é, esse é um grande problema que a gente tem, tá? A destinação dos resíduos. Nós não temos aterros públicos, tá? E são raríssimos os municípios que já dispõem de uma coleta seletiva de materiais como pilhas, pneus, telhas de amianto. Isso a gente viu aí em pouquíssimos municípios, né? O grande gerador, né, ele tem aterros privados, existem 3 no estado de São Paulo, que recebem esse material e tem um custo elevado. Agora, para o pequeno gerador, para o munícipe, ele fica dependendo do poder público, né? Em geral, vai para uma caçamba ilegal, tá? A caçamba ilegal depois joga em qualquer terreno baldio, porque não são recebidos. Se vocês quiserem levar num ecoponto, eles não recebem. Se quiser levar, além dos ecopontos, se você quiser colocar em caçambas legalizadas, eles não aceitam, tá? Então, esse é um grande dilema que nós temos e que não está resolvido. A gente tem conversado aí, a ABRE tem feito um trabalho intenso de cobrar das autoridades que a gente tenha uma coleta seletiva, um cata-bagulho, né, material, e que não seja jogado de maneira irregular. Mas isso aí não está resolvido. Infelizmente, não está resolvido. Chegou aqui também um comentário da Fernanda. Ela diz o seguinte: olha, há relatos, e eu peço para que a doutora confirme, há relatos de que os trabalhadores, tanto da Eternit quanto da Lonaflex, eles
levavam suas vestimentas para suas residências e as suas esposas, mães, faziam a lavagem do uniforme. E ela cita aqui que há vários casos onde as mães, as mulheres, enfim, que faziam a lavagem dos uniformes acabaram se contaminando e algumas, infelizmente, até morreram. É verdade. Isso está descrito abundantemente na literatura médica, filhos, tá? Que não trabalharam nas fábricas, mas que seus pais vinham com as roupas contaminadas para casa, contaminavam os filhos pequenos e eles iam desenvolver essa doença lá, né? Quando estivessem mais velhos. Esposas, nós tivemos casos aqui em Osasco, inclusive de esposa, que o marido e o filho trabalharam na fábrica, eles tiveram, o pai teve uma asbestose, o filho placas pleurais, e a mãe desenvolveu a doença mais grave, o mesotelioma. Então, assim, é um problema de saúde pública, ele não é restrito apenas quem trabalhou, alguém perguntou, tá? Existe risco nos produtos finais? Claro que existe, porque não há como controlar essa fibra. Tá? A gente não sabe muito bem, porque alguns desenvolvem, outros não desenvolvem. Não significa que é uma determinação genética ou só divina, mas existe um caminho que essa fibra toma, né, dentro do organismo que vai causar maior dano ou menor dano, tá? Então, o ideal é que nós não tenhamos contato nenhum com essa fibra cancerígena. O Lucas, ele faz a seguinte pergunta, Fernanda Gianazzi. Existe próteses com amianto? Não, que eu conheça prótese de órgãos para substituir, tá? Eu sei que houve um filme aí, algum tempo, em que eles diziam que foi feito uma prótese de um determinado osso que estaria contaminado com amianto. Mas eu, sinceramente, eu desconheço, tá? Isso, né? O amianto, ele, em geral, por exemplo, uma prótese dentária, a gente sabe que muitos dentistas usaram telas de amianto para poder fazer aquecimento do material, tal, mas não que a prótese em si tenha sido feita com amianto. Eu realmente desconheço. Eu só soube disso através de um filme, que eu não sei se é ficção ou não, que a prótese estava contaminada e que acabou aí tendo um dano maior para o organismo, mas realmente nada que tenha sido publicado em literatura médica que a gente pudesse dar o devido valor científico. Eu, pelo menos, desconheço. Eu estou Doutora vendo. Fernanda Gianazzi, o Valdir Sabino, ele coloca a seguinte questão. Com relação aos trabalhadores e trabalhadoras que deixaram de trabalhar com amianto, há algum acompanhamento da saúde por algum tempo, após o funcionário deixar a empresa? A obrigação legal é que as empresas acompanhem a saúde desses empregados, né, os ex-empregados, até 30 anos após a demissão, né, após a saída da fábrica, por qualquer motivo que seja, demitido ou demissionário. E algumas empresas o fazem, mas os trabalhadores sempre têm uma desconfiança, acham que esses serviços das empresas não vão falar a verdade, mas obrigatório, obrigatório pelas empresas. Agora, existe muita falcatrua, a gente teve exemplos aí gritantes aí em Osasco, o próprio Sindicato dos Metalúrgicos denunciou por várias vezes, tá? A empresa marcava para fazer um exame, aí eu peço que o Clemente complemente, porque ele é quem acompanhou de perto isso. Chegava no local, era um terreno baldio, não tinha nada, tá? O endereço informado para fazer os exames, ou em clínicas que eram meia-boca, clínicas que não tinham nem expertise para fazer esses exames. Agora, é obrigação? A fiscalização tem de agir, tem de cumprir, tem de exigir? Com certeza, é papel dela, embora no momento que a gente está vivendo, politicamente, eu acho que ninguém está fazendo. Mas, enfim, tem colegas aí do SINAIT que estão participando aqui da live, que podem até dizer onde é que está atuando com mais intensidade. Mas é papel do poder público exigir, sim, tanto a vigilância sanitária como do Estado, Sereste,
Os órgãos de fiscalização da saúde e do trabalho podem sim exigir, porque a legislação fala que quem foi exposto ao amianto, quando é demitido, ele tem de passar por exames pós-demissionais. E aí esses exames têm uma periodicidade. Para quem trabalhou mais tempo, tá? Acima de 20 anos, tem de ser anual. Quem trabalhou de 12 a 20 anos, agora estão querendo até mudar essa legislação, mas cada 12 a 20 anos são a cada 2 anos, menos de 12 anos a cada 3 anos, mas enfim, é importante. Agora, eu aconselho aos trabalhadores que não estão tendo essa vigilância, que não está acontecendo isso, a empresa não está cumprindo, tá, adequadamente, que procurem os Serestes, os órgãos de saúde do município, tá, a área de saúde do trabalhador, tá, para que isso seja exigido, que seja feito, né, porque é um direito do cidadão e um dever do Estado. O Estado não pode se omitir. Tá? É uma questão muito séria, nós estamos falando de saúde pública. Sim. Doutora Fernanda Gianazzi, tem um comentário aqui do Lucas, ele diz o seguinte: aqui em Minas Gerais tem centenas de pessoas contaminadas porque os órgãos não fiscalizam. Tem uma pergunta que chegou agora, diz o seguinte: boa tarde. Casas que possuam telhado de amianto causam contaminação? Qual o nível de contaminação? Bom, isso é comum. Aqui na periferia aqui do estado de São Paulo, é comum você verificar várias casas com telhado de fibra de amianto, né? E aí as pessoas acompanhando essa live já despertou essa curiosidade. Casas que possuam telhado de amianto causa algum tipo de contaminação? Bom, então eu acho que tem aqui 3 perguntas, aqui eu não respondi, né? Aquela anteriormente internacional, que eu não posso deixar de responder, me cobre isso. A Sim. questão de Minas Gerais, a gente sabe, a gente está acompanhando o drama que está se vivendo lá em Pedro Leopoldo, eu creio que seja esse, Lucas, né? Eu acho que é isso que ele está comentando, a Sim. gente está vivendo essa situação bárbara, tá? A situação de abandono dos trabalhadores da Precon, ex-empregados da Precon, é uma situação, assim, lamentável, não? É lamentável o abandono e a gente está tentando, né, junto a alguns hospitais, alguns órgãos, para que eles sejam acompanhados mais de perto, mas realmente é uma vergonha. Eu não tenho nem o que falar, tá? Enfim, olha, falo a verdade, eu já me indispus com vários autoridades lá da cidade, porque mesmo do estado, porque eu acho que é muita omissão, sabe? As pessoas morrem sem diagnóstico. É algo que a gente não imagina poder acontecer. Eu sinto muito e estou junto. A Abreia, lá em Minas Gerais, está tentando, de todas as formas, está trazendo até o pessoal para fazer exame em São Paulo. Tá? Temos um paciente, inclusive, que está em estado gravíssimo, com mesotelioma, lá em Pedro Leopoldo, outro que morreu recentemente. É a cidade que tem maior número de casos de mesotelioma do país numa fábrica tão pequena. O grande problema é quando esse material começa a ficar desgastado, né? Efeito de chuva, efeito de ventos, né? Aqui em São Paulo, variação térmica, né? Hora muito úmido, hora muito seco. Então, vão aparecendo microfissuras e vão soltando essas fibras. Então, quem tem cobertura direto, né? Não tem uma separação, não tem um forro, tá mais exposto, é um risco maior. Então, o que a gente aconselha? Quem tem telhado, se possível, cobrir, tá? Um forro, nem que seja uma proteção de um madeirite, tá? Para isolar esse forro, caso esse material vá se esfarelando e pelo menos não caia diretamente dentro dos ambientes onde a família fica. Agora, em geral, os puxadinhos, né, não têm essa proteção. Então, o que a gente aconselha é que não fiquem as pessoas, principalmente os mais vulneráveis, as crianças, né,
em lugares descobertos, tá? Procurem fazer esse forro. Quando possível, troquem essas telhas. A caixa d'água, evitem lavagens com escova de aço, né? Que retira a proteção de cimento e libera as fibras para a água. Tá? Então, quem puder trocar as caixas d'água, se não evitar limpezas muito agressivas e as caixas d'água mais velhas, muito velhas, devem ser substituídas, tampadas, para evitar que sujem muito, para não precisar ficar lavando toda hora, né? Evitar usar água sanitária, tudo que é agressivo retira a proteção, né? Que é o cimento, porque a fibra está lá dentro. Então, se a gente puder evitar isso, tá? E não usar essa caixa d'água se não tiver outro jeito, usá-la apenas para água de descarga, água onde não há o consumo humano. Esse é o aconselhamento que a gente faz. E nas cidades, obrigar as autoridades que substituam, né, as tubulações. Não só quando estejam vazando, né, as adutoras e tudo, mas pela proteção da saúde pública. Muitos ministérios públicos, inclusive, estão exigindo dos municípios a troca, né, dessas tubulações que são muito antigas, elas já estão com mais de 30 anos em funcionamento e que já estão em estágio muito avançado de degradação. Doutora, muito obrigado. Essa live, ela faz parte do conjunto de lives relacionados aí à semana, onde nós temos a data do dia 28, que é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho e Doenças Relacionadas ao Trabalho. Como o Instagram, ele limita um tempo de utilização da nossa comunicação para a live, nós temos um pouco mais que 10 minutos. Ok. Né? Então, eu vou pedir para você, Fernanda Gianazzi, fazer um comentário breve e também já partir para as considerações finais, para a gente finalizar a live. O ano passado, nós recebemos aqui na cidade de Osasco uma delegação de pessoas vindo dos mais variados países. E chegou em minhas mãos, está lá no site da ABREA também, um ofício que vocês fizeram, a ABREA e outras instituições do Reino Unido, do Japão, da Indonésia e da Índia, falando justamente daquela questão da reabertura da mina lá no estado de Goiás. Então, falar um pouco sobre essa questão dessa luta internacional pelo banimento do amianto e também já partir já para as considerações finais para a gente não ser derrubado aí pelo Instagram. Tá, então, rapidamente, isso mesmo, a delegação esteve em Osasco, porque, afinal, Osasco é a referência internacional da luta anti-amianto, né? A sede da ABREA é Osasco, né? Hoje nós temos em vários estados, a luta hoje não está só no estado de São Paulo, nós temos na Bahia, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Com o grupo de Pedro Leopoldo, temos no Rio Grande do Sul, que é a mais novinha, temos a luta no Paraná, temos 2 associações, 2 na Bahia. Então, assim, é algo que... E Pernambuco, quer dizer, essa é uma luta que hoje já está presente em vários estados. Realmente, essa carta foi falando de um ano dessa comitiva que veio, tá? Nós estivemos no Supremo, nós estivemos no Congresso, nós estivemos conversando com parlamentares para quê? Para evitar isso que está acontecendo, a mineração em Goiás, tá? Infelizmente, fomos atropelados por essa lei do Caiado, e quem assistiu o programa Roda Viva viu que ele falou tanto que ele segue a OMS no caso do coronavírus, que ele está sendo muito duro em relação a isso, mas ele, em compensação, na questão do amianto, ele faz tudo o contrário. Quer dizer, a OMS também diz que é para proibir o amianto e ele manda liberar a produção. Então, as incoerências, as incongruências dos nossos políticos, né? E a gente sabe que, inclusive, a empresa Sama, que é do Grupo Eternit, financiou campanhas eleitorais, inclusive a do próprio governador Caiado. Mas, enfim, então, a nossa luta é uma luta internacional, a gente se dialoga com todos esses grupos. Como a Ásia hoje é o maior consumidor de produtos de amianto, inclusive do Brasil, por isso que eles vieram. Foi uma delegação do Japão, Reino Unido, Indonésia e Índia. São os maiores compradores. Indonésia e Índia, eles estiveram aqui. Então, nós, respondendo aquela pergunta lá atrás, nós estamos, então, fazendo esse movimento, esse apelo, tá?
para o Dia Internacional das Vítimas, né, de Doenças Profissionais e Acidente de Trabalho, da qual nós iniciamos, né, nós trouxemos muito antes da OIT essa discussão para o Brasil, fizemos juntos vários eventos, né, junto com os sindicatos, vocês estiveram presentes em todas essas atividades. Depois, hoje é uma data que faz parte do calendário internacional, mas amanhã, como 28 de abril, nós não podemos esquecer dos nossos mortos, temos de lutar pelas vidas, pelos vivos, pela vida, né? Mas temos de relembrar aqueles que se foram. Então, é uma data muito importante para nós. Eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui nessa semana. Infelizmente, a Breia não vai poder realizar a semana aí em Osasco, que a gente faz todos os anos, a semana anti-amianto, por conta da pandemia, por conta do isolamento, mas fica aqui, tá? Nós estamos trabalhando mesmo de casa, isolados, para que as mensagens cheguem em todo mundo. Tenho certeza disso. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer, porque eu consegui ler uma pergunta só para terminar, que sim, com 5 anos de exposição, dependendo da gravidade da exposição, sim, pode ter sim principalmente placas pleurais, que é a que nós vamos identificar mais rapidamente. Aconselho aqueles que tiverem alguma dúvida que procurem a Abreia, tá? Nós temos um trabalho em conjunto com o ambulatório do Hospital das Clínicas, do INCOR, tá? Das quintas-feiras, onde são atendidos os trabalhadores expostos ao amianto, que vão sendo encaminhados pela Breia. Não é possível ir direto, tá? Precisa passar pela Breia, por uma triagem, e geralmente é muito rápido, os exames são todos feitos para detectar se existe algum problema do amianto. Então, o ambulatório foi criado com dinheiro das multas que nós aplicamos nessas empresas, tá? Foi todo destinado para essa ação do ambulatório, e a gente, então, aqui deixa esse recado para aqueles que precisarem. Muito obrigado, doutora Fernanda Gianazzi. Agradecemos a participação de todas as pessoas que estiveram aqui no Instagram. Várias pessoas estão, desde o início, participando dessa live. Lembrando que essa live ela faz parte do conjunto de lives que, desta semana, está relacionada ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho e Doenças Relacionadas ao Trabalho. Hoje o tema é a luta pelo banimento do amianto, então nós contamos aí com a valorosa participação da Fernanda Gianazzi, uma especialista no assunto. Amanhã nós teremos o seguinte tema: enfrentamento de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho na região, onde o José Elias de Góes, representante do CESOR, e o Dr. Marcos Aurélio Farias, do CERES, estarão falando sobre esse assunto, sobre esse tema. E no dia 30, para fechar essa série de lives, nós teremos uma com o tema Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Os participantes serão Gilberto Almazan, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e um representante do DIESAT. Agradecemos a todos os participantes, lembrando o seguinte: várias perguntas foram feitas, vários comentários foram enviados via mensagens no Facebook ou mensagens pelo próprio Instagram. Como o nosso tempo é curto, nós faremos o seguinte: todas as mensagens e perguntas, se vocês puderem, amigos e amigas, deixarem um endereço eletrônico, ou se for pelo Instagram, pelo Facebook, a gente consegue até responder por lá. Mas a gente vai socializar, vai compartilhar esses comentários e perguntas com a Fernanda Gianazzi. E, dentro do possível, obviamente que a gente vai responder a todas. Tá? Fernanda Gianazzi, nós temos ainda mais 5 minutinhos, tá? Fique à vontade para falar sobre o assunto que você desejar, para mandar uma mensagem sempre positiva, como você sempre passou, tendo visto que nós estamos passando por um momento dramático, vivenciado por toda a sociedade, né? Costumo dizer que nós estamos numa guerra contra o Covid-19 e, como em uma guerra, infelizmente, várias pessoas morrem ao longo das batalhas, mas o nosso objetivo é proteger e salvar vidas. Tá? Fique à vontade, temos mais uns 5 minutinhos.
Bom, eu não consegui ler todas as perguntas, tá? Gostaria que você me mandasse e que eu pudesse responder ou diretamente a vocês ou ao, né, ao nosso companheiro que está aqui fazendo, né, interagindo com a gente. Vai ser um prazer enorme saber. E digo o seguinte, aqueles que ainda não conhecem o nosso trabalho da Abrea, tá? Por favor, entrem no nosso site www.abrea.org.br. Nós temos as redes sociais também. Às vezes alguma coisa escapa da gente por falta mesmo de... Nós somos poucos, né, para lidar com essas tecnologias, mas dentro do possível a gente tenta responder a todos e dizer àqueles que perderam parentes, eu vi aqui alguém comentando que morreu de asbestose em 2018, tá? Que se ainda não conhece o nosso trabalho, agora as nossas assembleias estão suspensas, mas nós nos reunimos todo segundo sábado do mês, né, às 10 horas da manhã, no Sindicato dos Comerciários aí de Osasco, tá? Bem no centro, ali no calçadão, tá? Onde a gente passa a maior parte das informações. Temos uma lista no WhatsApp também, para a qual a gente comunica, nós nos comunicamos com as pessoas diariamente, trazendo as informações, e principalmente num momento difícil como esse, que nós estamos isolados, né? Temos de ficar em casa. Lembrando que o exposto ao amianto tem, além da idade, que a maioria, né, principalmente na região de Osasco, São Caetano do Sul, aqui no estado de São Paulo, Capivari, que é um outro grupo que a gente acompanha também de perto, é grupo de risco, né? Então, fiquem em casa, tá? Não ouçam o que estão dizendo por aí, pessoas totalmente despreparadas. Não é uma gripezinha, eu estou com um familiar na UTI, tá? Com o coronavírus. É uma doença muito, muito agressiva, tá? Então, nós temos de ter todo o cuidado, né? O possível, mas eu sei que não é fácil ficar em casa, ainda mais a gente que tem uma vida tão ativa, mas é fundamental nesse momento. Fiquem em casa, se protejam e protejam os outros, usem a máscara, embora a gente saiba das limitações, que as máscaras não vão garantir que a gente não adoeça, mas é uma proteção, principalmente quando a gente tem que sair de casa. Hoje o Alex mesmo me encontrou na rua de máscara, né? Então, fazendo o teste, preciso fazer o teste, porque eu fui exposta a essa situação com essa parente que está na UTI, embora ela esteja sob controle, mas a gente sabe que o risco é muito grande, tá bom? Então, eu deixo um abraço muito grande para vocês. Estou em casa, estou trabalhando em casa, atendendo a todas as chamadas, atendendo os casos, principalmente Pedro Leopoldo, que é onde a gente está vendo que está sendo uma carnificina, tá? Uma cidade tão próxima de Belo Horizonte, de uma capital, e tão abandonada, tá bom? Um abraço a todos vocês, aqueles que fazem parte da Abrea, aqueles que queiram fazer parte da Abrea, entrem no nosso site, lá tem os contatos, conversem com a gente, nós estamos à disposição. Muito obrigada, doutora Fernanda Gianazzi. Obrigado a todos que participaram dessa live. E a mensagem final é essa mesmo. A orientação é: fique em casa. Se tiver que sair, use máscara, faça a higienização das mãos, lave as mãos com água e sabão. Quando não houver água e sabão, utilize álcool em gel. Mantenha o distanciamento social para salvar vidas. Esse é o nosso foco. Aqui, se Deus assim permitir, em breve a gente possa estar presencialmente, nos encontrando, nos abraçando e falando pessoalmente sobre diversos assuntos. Fernanda Gianazzi, muito obrigado. Infelizmente, até por conta do tempo, que o Instagram acaba limitando, a gente vai ter que encerrar. O tema é muito vasto, daria para a gente fazer umas 5, 6, 10 lives só falando sobre esse assunto aí da luta pelo banimento do amianto, mas eu tenho plena certeza que oportunidades não faltarão. Um forte abraço, fique com Deus, obrigado a todos que participaram dessa live. Obrigada, Alex, obrigada a toda a diretoria aí do sindicato, meu abraço, minha gratidão por terem me dado a oportunidade de trabalhar 5 anos aí com vocês na subdelegacia de Osasco. Foi um aprendizado muito grande. E aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o Conexão Planeta, tá?
fez um material que conta um pouco da nossa história, né, do nosso envolvimento. Se alguém quiser conhecer mais esse trabalho, Conexão Planeta, uma matéria feita pela Maura Campanile, que é muito, para mim, assim, muito honrosa, tá bom? Um beijão para todos vocês e fiquem em casa.